porque é pela oração que os problemas do nosso país serão resolvidos, a começar de nossas igrejas. Vamos convidar os irmãos para lermos juntos a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 24 a 33, todos juntos. 2 Reis 6, 24 a 33. E sucedeu depois disto Querido Deus, nosso Pai, aplica a Tua mensagem ao nosso coração. Que o Teu servo seja apenas e tão somente instrumento nas Tuas mãos, para falar a toda esta congregação, aos que participam do culto através da internet, a mensagem que Tu queres que nós a recebamos. São bênçãos que nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Sentai-vos. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite, iniciando essa mensagem. Eu quero que os irmãos façam um autoexame. Os irmãos vão perguntar a si mesmos, os irmãos mesmos vão dar a resposta. Como tem sido a minha vida? Eu tenho sido obediente ou desobediente a Deus? Fazendo uma análise da minha vida, a minha vida é vida de obediência ou a minha vida é vida de desobediência? O texto desta noite fala a respeito de obediência. Se nós lemos a palavra de Deus com muita atenção, nós vamos ver que reiteradamente Deus advertiu que castigaria o povo por causa da sua desobediência. Deus avisou o povo. Se os irmãos olharem lá em Levítico, os irmãos vão ver Levítico 26, as promessas de bênçãos para os obedientes.
e as promessas e as ameaças para os desobedientes. Capítulo 26 de Levítico, nós encontramos: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. Também darei paz na terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão à espada diante de vós. Nós vamos vendo essa descrição das promessas de Deus para os obedientes. Mas quando nós pulamos lá para o versículo 14 em diante, nós vemos também as maldições prometidas por causa da desobediência. Porei o meu rosto contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos odiarem dominarão sobre vós, e fugireis, sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para lerem com muita atenção Levítico 23. Deus está falando ao povo que há 2 caminhos só: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. O caminho da obediência é o que ele deseja para todos os seus filhos, é o que ele deseja para todo o seu povo. E quem caminhar no caminho da obediência será ricamente abençoado. Mas quem desobedecer receberá também a consequência da desobediência. Nós encontramos, meus prezados irmãos, esse texto escriturístico, esta página preciosa, contando a história que nós queremos comentar nessa noite. Versículo 24: sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Ben-Hadad era rei da Síria. Jorão era rei de Israel. E Deus mandou que Ben-Hadad marchasse contra o povo de Israel, contra o seu próprio povo. Sabe por quê? Porque na liderança de Jorão, filho de Acabe e Jezabel, ele não fizera outra coisa senão andar contrariamente à vontade de Deus. Jorão era o rei de Israel, mas ele só fazia o que desagradava a Deus. E as promessas de Levítico é quem desobedecer, quem andar contrariamente à vontade de Deus, vai pagar o preço dessa decisão. Meu irmão, minha irmã, está com você, ser obediente ou ser desobediente. Há vários textos na palavra de Deus, e nós não temos tempo para descrevê-los, não temos tempo para analisá-los, mas eu quero chamar a atenção, 2 Samuel, capítulo 24, Davi mandou Joabe fazer um censo. Joabe reagiu e falou com Davi: não, isso não é da vontade de Deus. Mas o rei falou assim: mas eu quero que você faça o censo, eu quero que você conte quantas pessoas tem em Israel, quantas pessoas tem em Judá. Joabe, que era oficial do exército de Davi, foi e contou, encontrou 800 mil em Israel, encontrou 500 mil em Judá, todos eles homens de guerra. Quando ele vem dar resposta ao rei, o rei se dá conta de que ele estava fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Deus então mandou que o profeta Gade fosse a Davi
e dissesse: olha, você vai ser punido, porque você fez conscientemente o que eu não queria que você fizesse. E sabe o que Gade falou para Davi? Olha, você tem 3 opções. Uma delas, ou você vai enfrentar 7 anos de fome, ou você vai enfrentar 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou você vai ter 3 dias de peste na terra. Davi respondeu: eu não quero cair na mão dos homens, prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Então Davi escolheu 3 dias de peste. E os 3 dias de peste consumiram 70 mil do povo de Israel. O rei é que pecou, mas a Bíblia é muito clara que quando o rei peca, o povo peca. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, meus irmãos, a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, as pessoas que estão ao redor de nós, também pagam o preço do nosso pecado. Embora o pecado seja individual, nós temos influência sobre outras pessoas. A Bíblia está nos ensinando claramente isso. Há outro exemplo que eu queria falar para os irmãos. Em Números capítulo 12, nós encontramos a história de Miriam, Arão, que eram irmãos de Moisés. Miriam e Arão um dia falaram assim: será que o Senhor só falou por intermédio de Moisés? Ela criticou Moisés, porque Moisés falava para o povo em nome de Deus. Miriam, irmã de Moisés. Arão, irmão de Moisés. Eles criticaram. E o Senhor então mandou Moisés: reúne os 3 lá na tenda da congregação. E quando os 3 estavam reunidos, Deus falou claramente para eles: olha, quando eu tiver um profeta, eu vou falar ao profeta, o profeta vai falar em meu lugar, mas não será assim com meu servo Moisés. Meu servo Moisés, ele é tão obediente, ele é tão fiel, que para ele eu não preciso usar de profeta. Com ele eu falo boca a boca. Se eu tivesse que falar com você, Miriam, se eu tivesse que falar com você, Arão, eu falaria através de profeta, mas com Moisés eu falo boca a boca. Tal a minha intimidade, a intimidade dele comigo. E sabe o que aconteceu com Miriam? Porque criticou Moisés, o líder espiritual do povo. Os irmãos sabem? Ela saiu leprosa. Essa foi a punição para Miriam, simplesmente porque criticou o homem de Deus chamado Moisés. Meus irmãos, não estou me defendendo, podem me criticar à vontade, que ninguém vai ser leproso. Mas eu quero dizer que as coisas de Deus são para serem tratadas com sinceridade. Levítico, o livro de Levítico está contando que quem não obedecer, lá no Velho Testamento, o que vai acontecer com aquele povo, mesmo que seja o povo de Deus, é que Deus vai mandar guerra contra o povo. Deus usou então um rei ímpio, um rei que não era crente, um rei que não temeu a Deus, chamado Ben-Hadad, para marchar ou colocar o seu exército contra o seu próprio povo, o povo de Israel liderado por Jorão. E por causa de tanta guerra, e uma das ameaças que Deus fazia é que o povo enfrentaria guerra, o povo enfrentaria peste, o povo enfrentaria fome. A fome em Israel era total. A fome em Samaria era total. Ninguém tinha o que comer. O que diz a palavra de Deus? Houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. O que as pessoas tinham para comer? Uma cabeça de jumento. E quanto é que custava essa cabeça de jumento? R$127. Na linguagem de hoje, R$127. 80 ciclos de prata. Um ciclo de prata é 65 centes do dólar. Vocês vão multiplicar 65 centes
por 80, por 3,10, R$3,10, e multiplicar por 80, vai dar R$127. Uma cabeça de jumento para se comer por R$127. Preço caríssimo, mesmo porque era nojento. Porque o que eles tinham para comer era a cabeça de animal imundo. O jumento era animal imundo. Sabe por quê? Porque o povo estava em pecado. Era tamanha fome que eles comiam qualquer coisa. Se ninguém sabe, eu vou dizer uma coisa que pouca gente sabe. Eu não gosto de macarrão. Não suporto. Mas, meus irmãos, se colocasse uma cabeça de jumento e um prato de macarrão, eu ia comer o macarrão. Porque é nojento. É mais nojento que os irmãos podem imaginar. Era essa alimentação do povo. Sabe por quê? Por causa da fome. Ou comia ou morria. Mas mesmo assim a cabeça do jumento era um preço muito alto, muito caro, que pouca gente podia pagar. Querem mais? A quarta parte de um esterco de animal imundo também. Aquela cabeça de jumento ficava cheia de fezes de animais. Então as pessoas iam comer fezes de animais para não morrer. Os irmãos estão entendendo o sofrimento do povo? A gente não passa por isso, então não sofre. Mas é importante que os irmãos entendam o que significava o preço da desobediência. Que coisa nojenta, mas eles comiam, que era para viver. Mas não acaba aí. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, por cima do muro, os irmãos já entenderam já ouviram essa expressão que a pessoa anda em cima do muro? Vocês já ouviram? Ah, você está em cima do muro. O que significa isso? É elogio? Em cima do muro é jeito que não se define. Em cima do muro, essa expressão, esse provérbio veio de pessoas que não estão nem de um lado nem de outro. Estão bem com todo mundo. Isso, meus queridos irmãos, podem ter certeza, é da vontade do diabo que a gente anda em cima do muro. Por isso que o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 37, ele falou assim: a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, andar em cima do muro é de procedência maligna. Nós precisamos nos definir. Ou nós somos crentes ou não somos crentes. Ou nós somos servos de Deus ou nós não somos servos de Deus. Nós não podemos viver fantasiados. Não podemos viver com roupa de crente domingo e a vida de não crente. O que aconteceu? O rei estava passando por cima do muro e uma mulher chegou e falou assim: ó rei, por favor, me acode. Socorro, ó rei. E o rei Jorão, com sua vestimenta real, tão bonito, tão bem vestido, ele ouviu falar assim: qual é o seu problema? Em que eu posso te acudir? Ela contou uma história. Pior do que comer fezes de animais. Pior do que comer cabeça de jumento. Ela falou o seguinte: olha, eu me reuni com minha amiga, eu tenho um filho, ela tem um filho, da mesma idade. Nós combinamos o seguinte: eu vou matar o meu filho e vamos fazer um churrasco dele, e vamos comer. Aí ninguém morre. Depois, você mata o seu filho e nós vamos fazer um churrasco dele também. Depois você também come. Proposta inteligente, né, irmão?
Não, meus irmãos, proposta diabólica. O pior que tem gente para aceitar. E aquela mulher aceitou aquela proposta, ela matou o seu filho. Ela cozeu o seu filho. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Cozeu significa cozinhou. Ela cozinhou o seu filho, comeram, saborearam, que carne gostosa, que legal, não estamos mais com fome. Qual a mamãe aqui que faria isso hoje? Tem alguma corajosa? Levante a mão. Aí eu vou arranjar um lugar para ela no hospício. Mas uma mãe teve coragem de matar o seu filho, comer, saboreou, ficou alimentado uma semana. Quando acabou a carne do seu filho, ela chamou outra, agora está na sua vez. Mas a outra disse, eu não sou bobo, eu não vou fazer isso. E ela se negou a matar o seu filho. Está em um grande problema que a mulher pediu socorro ao rei Jorão. Ah, o senhor, por favor, o senhor me socorra. Mas o rei sabia que aquilo era resultado de desobediência. O rei, todas as promessas, as ameaças de Levítico capítulo 26. Ele sabia que aquela mulher fazia isso porque o povo estava em pecado. E ele, ao invés de reconhecer o seu pecado, ao invés de entender que ele era um dos responsáveis, o que é que ele fez? Ficou com raiva de Eliseu e ficou com raiva de Deus. É isso que muitas vezes nós fazemos. Nós entramos em pecado e transferimos o pecado para os outros. A gente peca e o culpado é a igreja, que não me deu atenção. O culpado é meu filho, o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é A, B ou C. Nós não assumimos que o pecado é nosso. Porque se nós assumíssemos sinceramente e humildemente, nós teríamos um caminho, o caminho do arrependimento e da promessa de perdão dos nossos pecados. Aquela mulher pediu socorro a Ben-Hadad, a Jorão. O que a Bíblia diz que Jorão fez? Ele estava com roupas de rei, com pinta de rei, com tudo que o rei tem direito. Mas quando ele se viu diante daquele desafio, diante daquele problema, a Bíblia diz que ele rasgou o seu vestido. Ele rasgou a sua capa real. Ele estava vestido de cilício. Cilício significa uma roupa de trapos, uma roupa velha que ele tinha por dentro. O povo andava com cilício. O povo andava com roupa velha porque era pobre. O povo andava com roupa velha que não tinha nem o que comer. E o rei estava com uma vestimenta tão bonita. Mas quando ele se depara com um problema que ele não tinha solução, ele não tinha como resolver, ele se sentiu impotente. Aí ele manifestou a sua impotência. Ele tirou a roupa de rei e queria se apresentar como qualquer um dos seus súditos. Ele entendeu exatamente a mensagem que estava preparado para ele. E ele começou a arquitetar um plano diabólico, e mandou o seu servo ir até a casa de Eliseu para tirar a cabeça de Eliseu. Mas o texto anterior, ainda no capítulo 6, diz que quando o rei queria marchar contra um outro povo, o povo de Israel, Eliseu falou para o povo de Israel, vai para lá porque o rei marcou o encontro lá com você. Aí o rei falou, quem foi que contou para Eliseu que nós vamos nos acampar em tal lugar? Aí um dos seus servos disse, para Eliseu o profeta não precisa contar nada, porque ele sabe tudo a respeito de todo mundo, ele é profeta de Deus. Esse mesmo rei que agora vê que Eliseu está nessa história,
Ele agora, ao invés de se arrepender, de pedir perdão e tomar uma nova direção, ele começou cheio de ódio, cheio de raiva. Agora ele se manifesta contra o profeta. E quem se manifesta contra o profeta, se manifesta contra Deus. E a sua situação ficou muito pior, porque ao invés de se arrepender, ao invés de tomar a posição que Deus dera a oportunidade a ele de fazê-lo, ele, ao invés de se arrepender, de se humilhar, ele começou a arquitetar planos muito piores para fazer a vontade de Deus. Quanto mais a pessoa peca, mais ela continua pecando. Quanto mais ela peca, mais ela continua se afastando da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que realmente um abismo chama outro abismo. O que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos nos arrepender, mas arrepender mesmo, arrepender de coração, com sinceridade, e Deus está pronto para ouvir a nossa oração. Deus está pronto para nos atender, qualquer que seja o nosso problema. Se vocês vão lerem o capítulo seguinte, que é o capítulo 7, eu vou ler só o primeiro versículo. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Meus irmãos, no texto vertente, no texto que nós analisamos, o povo estava passando fome. Tinha que comprar por 80 ciclos de prata a cabeça de um jumento. Agora a misericórdia de Deus se manifesta no capítulo 7, dizendo: olha, fala ao povo, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, haverá uma medida de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas o capitão que se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso seria impossível. Aí Eliseu falou para esse oficial: este o verá com os teus próprios olhos, porém não comerás. Aquele que duvidou da palavra de Deus, aquele que duvidou do profeta Eliseu, o profeta disse assim: olha, você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer. Você se arrepende ou não se arrepende. Você anda na obediência ou na desobediência, não é problema de Deus. Deus não vai resolver isso para você. Você é que precisa resolver. Porque Deus já resolveu a parte dele. Ele já entregou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, meus irmãos, todos esses pecados do Velho Testamento não iam acontecer mais conosco. Quando Jesus morreu na cruz, ele colocou sobre os seus ombros todos os pecados da humanidade. Antes de Jesus, era guerra, era peste, era inimigo cercando, era trovões, era falta de alimentação, era fome, era tudo. Porque estava lá na Bíblia, no Velho Testamento, em Levítico. Mas quando Jesus veio, ele falou assim: basta uma coisa só. Sem ela, não tem solução. Sem ela, nem Deus vai resolver. Preste bem atenção. O que é essa ela? É arrependimento. Você pode ter entendido tudo da mensagem. Você pode até chegar em casa: pastor pregou uma poderosa mensagem, mas não se arrependeu, não valeu nada. A igreja pode passar a noite toda reunida. Você tem pecado, não se arrepende do pecado. Para você, não adiantou nada. Você pode cantar no grupo de louvor, pode ser do instrumental, pode ser diácono, pode ser pastor. Se tem pecado e não se arrepende, nada de você está chegando para Deus.
Você tem consciência de pecado e Deus não recebe o nosso louvor com a vida em pecado. É questão de obedecer ou desobedecer. É questão de se arrepender ou não se arrepender. Não é questão de ser membro da igreja. Não é questão de fazer parte do coral. Não é questão de ser diácono. Nem de ser pastor. Nada disso vale se o nosso coração é dominado pelo pecado. Se nós não temos coragem de arrependimento, não adianta. O rei estava andando em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, não adianta nada para você. Você tem que tomar uma decisão. Ser corajoso, ou sim ou não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Mas pastor, como é que vai ser o meu casamento? Confia em Deus. Entrega os seus problemas nas mãos de Deus. Pastor, se eu fizer isso eu vou ficar desempregado. Não interessa. Coloca nas mãos de Deus. Pastor, se eu fizer isso eu vou ter uma virada total de mim. Pode virar tudo. Mas Deus, deixa Deus habitar no seu coração. Eu vou terminar. O povo de Israel comprava a cabeça de um jumento, cheio de fezes de animais imundos, para se alimentar. Sabe por quê? Por causa do pecado. Por causa da desobediência. Uma mulher botou seu filho, matou seu filho, fez um churrasco dele para se alimentar da carne do seu filho, meus irmãos. Eu não estou inventando, eu não sou de contar ilustração de histórias que eu ouvi, eu quero contar histórias da Bíblia. É a Bíblia que diz isso, eu não estou inventando. E a mulher comeu o seu filho, a outra não fez. Ela perdeu o seu filho e não se alimentou. O rei, ao invés de se arrepender, Senhor, perdoa os meus pecados. Por favor, salva o meu povo. Por favor, faça com que o meu povo não morra de fome. Milhares de pessoas morrendo de fome por causa do pecado do povo, por causa da desobediência. Hoje, meus queridos irmãos, não é morrer de fome. Hoje é morrer de fome espiritual. Você não tem alegria da salvação. Você não tem alegria da vida cristã se você se mantém em pecado. Talvez ninguém aqui tenha nenhum pecado, mas eu tenho que pregar. Eu tenho que falar o que diz a palavra de Deus. O rei estava por dentro de cilício, cheio de roupas velhas. Cheio de roupas velhas. Aquilo era roupa das pessoas derrotadas, das pessoas pobres. Mas como que o rei vai se apresentar com roupa de derrotado? Mas ele tirou a sua roupa real para dizer: estou revoltado contra Deus. Muita gente faz isso, peca e diz: estou revoltado contra Deus. Estou revoltado com o pastor, estou revoltado com o profeta de Deus, com o homem de Deus. Só porque o homem de Deus tem obrigação de dizer a verdade. O homem de Deus não pode andar em cima do muro para agradar a ninguém. Ele tem que agradar só a Deus. Sai da frente, meus irmãos. Se o seu líder for daquele que joga nos dois times, não é possível. Alguém pode dizer: a igreja está acabando, a igreja está diminuindo. Eu quero que tenha aqui 10 pessoas, que sejam 10 pessoas crentes. 10 pessoas comprometidas com Deus. 10 pessoas de vida cristã. 10 pessoas que estão prontas a pagar o preço
da vida cristã, da vida espiritual. Nenhum pastor deve se preocupar com quantidade de membros, nem com quantidade de congregação, deve se preocupar com qualidade de membros, membros que estejam prontos a qualquer coisa para fazer a vontade de Deus. O nosso país está assim, meus irmãos, não é por causa dos senadores, não é por causa dos deputados federais, não é por causa dos governadores, é por nossa causa. É porque os crentes não têm poder. É porque os crentes não vivem vida de oração. É porque os crentes não têm intimidade com os que são incrédulos. É por nosso prato de lentilha, as riquezas da sua vida espiritual. Meus irmãos, nós precisamos dar conta de que nós somos crentes. Nós precisamos entender que não há nada melhor na vida do que ser crente. Nós precisamos entender que Jesus não morreu na cruz de brincadeira. Jesus não morreu na cruz para ter uma história linda. Jesus não morreu na cruz para se tornar popular ou conhecido por toda a humanidade. Ele morreu na cruz por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Foi para isso que ele morreu na cruz. Ele cobra de mim somente isso, que eu dependa dele. Que eu viva com ele. Que eu viva por ele. Que eu viva para ele. É isso que ele cobra de mim. Meu filho, você vai receber muita pancada. Você vai receber muita crítica. Você vai receber muita perseguição. Mas eu me lembro que em Mateus capítulo 5, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Promessa da palavra de Deus. Nós podemos sofrer, meus irmãos. Podemos ser criticados. Podemos ser odiados. Não é problema. Se estamos em paz com Deus. Aí a Bíblia me promete que se tudo acontecer, se eu for odiado por causa do Evangelho, se eu for odiado por querer uma vida santa da minha família, das minhas ovelhas, da minha igreja, da minha cidade, se for, não tem problema. Porque eu vou me alegrar. Eu vou me regozijar. Porque essa é a promessa da palavra de Deus. Como é que está a sua situação? Como é que se começou o culto dessa noite? Você se sente um obediente ou um desobediente? Se você está desobediente, em qualquer situação que você se lembre, o sermão é para você. O apelo é para você. Aí não é comigo, é com você. Se você se sente desobediente ou obediente, o sermão é para você. Deus dá oportunidade a você, como deu oportunidade ao povo de Israel. O povo de Israel estava passando fome. O capítulo 7 diz claramente: ouvi a palavra do Senhor, amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria, na mesma cidade, no mesmo lugar em que tudo isso aconteceu. Veio a promessa de Deus para dizer: mas tem gente aí que é fiel. Tem gente aí que é obediente. Por causa dessa gente, eu vou abençoar Samaria. Samaria não vai mais ficar com fome. Ninguém vai mais ter necessidade de comprar uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. Ninguém vai precisar mais se alimentar com fezes de animais imundos.
Sabe por quê? Porque esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Eu sou povo de Deus. Você é povo de Deus? E se você é obediente, está obediente, você pode sair nessa noite em paz com Deus, coração cheio de alegria, porque você falou: Senhor, tem misericórdia de mim, e agora me defini. Eu não vou mais ser crente no domingo e não crente de segunda a sábado. Senhor, agora meu compromisso contigo é que onde eu estiver, ali estará um crente fiel, um crente íntegro, um crente dominado pelo teu Espírito. Você pode ser nessa noite assim. Vai depender tão somente de você, de ninguém mais. Abaixe sua cabeça e fale com Deus. Qual é a sua decisão nessa noite? Vamos cantar bem baixinho, irmão Márcio, 275 do Inário para o culto cristão. Eu quero que vocês me ouçam. Quando estamos cantando, não fique com vergonha. Você está fazendo, não é para o pastor, é para Deus. Alguma coisa tem tirado a sua paz com Deus? Ou você já se acostumou com o pecado de tal maneira que você pensa que está em paz com Deus? Há muitas pessoas que já se acostumaram com o pecado. O pecado faz parte da sua vida. Ela não está pronta, não está interessada em nenhuma decisão. Mas eu sei que não é o caso de ninguém aqui. Mas a misericórdia de Deus é grandiosa. E ela está chamando você. Ela está tocando no seu coração. Ela está convidando você para fazer uma decisão. Vamos cantar. Quando nós cantamos, eu não vou insistir. Quero convidar você para deixar o seu lugar, vir aqui à frente. Eu podia pedir só para levantar a mão, mas eu não quero isso. Isso é muito fácil. Levantar a mão, tudo bem, ninguém viu. Eu quero outra coisa, eu quero compromisso com Deus. Eu quero que você, se tem problema na sua vida que está tirando da sua paz espiritual, vem agora, enquanto nós estamos cantando. Fui muito claro, então não vou precisar insistir. Você precisa de fazer uma decisão, você quer fazer essa decisão, não fique com vergonha do pastor nem da igreja, nada, porque você está fazendo é para Deus. Nós vamos ter os batismos não domingo que vem, nós vamos transferir os batismos para o dia do aniversário da igreja, dia 24 de setembro. Então, você quer se batizar, será no dia 24 de setembro, vem à frente. Você quer pedir a sua reconciliação com a sua igreja, vem à frente. Você quer consagrar a sua vida, você tem um problema que está afetando tanto a sua vida pessoal, sua vida familiar, a sua vida espiritual, que você não está tendo paz. Eu quero que você saia daqui com paz. Eu quero convidar a você para vir à frente, enquanto nós vamos cantar. Eu não vou insistir, meus irmãos, não quero que ninguém venha, porque por insistência do pastor. Senhor, se eu não vivi para te servir, sem meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Deseja que viver pra teu amor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Quando, se Deus está tocando no seu coração, eu convido a você para não resistir ao convite de Deus. A maior decisão que você pode tomar é fazer a decisão de obedecer a Jesus. Então eu quero convidar a você para corajosamente deixar o seu lugar. Eu dou graças a Deus por essas decisões, mas quem sabe há mais uma pessoa, 2, 3, que sentem que é sua hora,
que é sua oportunidade. Venha, enquanto o pastor está dando a oportunidade. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, E frutos dignos dedicar a ti. Meus irmãos, vamos cantar aí no 204. Deus está me falando que há outras pessoas que precisam vir à frente. 222. Então, querido, Deus te abençoe com carinho, com apoio do pastor e da igreja também. Amém. Eu sei que há outras pessoas a cujo coração o Senhor está falando. Para muitos pode pensar, pode achar que o pastor está sendo insistente. E se eu estou sendo insistente, é por ordem de Deus, eu estou tranquilo. Então eu quero dar oportunidade a você. Quem sabe há uma situação na sua vida que está impedindo a sua comunhão com Deus. Vamos cantar em 222. Você quer fazer uma decisão de consagração da sua vida, entregando seu coração para Jesus, pedindo o seu batismo? Você está sentindo que há alguma coisa que está impedindo a sua comunhão com Deus? Vem agora. Bom, querido, Deus te abençoe. Com o carinho do pastor e da igreja também. E por mim, vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, pecador, vem. Esperamos Jesus convidando, convida-te, sim, a mim. Oh, não despreze mercê que está dando, sim, dando a ti. Querida, Deus abençoe, Deus te abençoe. Bom, querido, Deus te abençoe, sim. Alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, oh, pecador, vem. Meus irmãos, nós vamos cantar as duas últimas estrofes. Se você precisa da ajuda de um membro da igreja, ele virá com você. O membro da igreja pode oferecer ajuda. Essa é a hora muito especial para a igreja. Tá bom, querido? Deus abençoe. Eu vi, estou feliz que eu sou desse acordo com a oração do pastor também. Fico feliz, João. Se você sente que há uma pessoa que você sente que é hora dela fazer a decisão, pode se oferecer, pode ajudar. Não interessa qual é que é o problema que a pessoa está enfrentando.
Só ela e Deus é que sabem. E deixa Deus operar. A igreja tem o dever de ajudar, de dar apoio espiritual às pessoas. Você quer pedir o seu batismo no dia 24? Será o nosso batismo, que é o 95º aniversário da igreja. Se é na noite de batismo, quer pedir o seu batismo, vem à frente enquanto nós cantamos. Vamos cantar as 2 últimas estrofes, eu vou terminar com oração. Tá bem? Mas eu espero você ainda. Eu sei que há outras pessoas que estão preparadas para vir, mas o maligno não está permitindo. Deixa o maligno ser derrotado. Ele vai ser derrotado através da sua vitória. Vamos cantar as 2 estrofes, nós vamos terminar com oração. E as horas se passam por ti e por mim. Transes de morte por fim nos esperam. Medam por ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Oh, grande amor Que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado. veio por Deus te abençoe, tá bom? Eu sei do seu problema. O pastor está orando pela irmã, tá bem? Deus abençoe. Vem já, Alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando. chama, pecador, vem. Meus irmãos estão percebendo que o Espírito está atuando. Tantas pessoas estão vindo à frente, corajosamente, sinceramente. Queria que o instrumental, que os irmãos do instrumento repetissem ainda um minutinho só. É só um minuto para dar uma oportunidade a você. Talvez seja a coisa mais difícil na vida, e é difícil. A gente enfrentar uma congregação como essa. Mas o que ele está fazendo? Está em pecado? Está isso, aquilo? Não se preocupe com isso. É Deus. É Deus que está chamando você. Nem é o pastor, é Deus. Deus está chamando através do pastor. Se fosse o pastor, não valeria a pena vir à frente. Mas não é o pastor, é Deus que está chamando. É o Espírito de Deus. Estou dando um minutinho para você, se quiser aproveitar a oportunidade. Nós vamos orar, terminar orando. Nós vamos orar. Mas antes eu quero fazer um agradecimento à igreja. O pastor tem muitos defeitos, mas tem uma virtude, ele sabe ser grato. Hoje pelo menos eu fiz um apelo. E muita gente que veio de manhã voltou à noite. O pastor sabe de tudo, ele acompanha. Eu quero agradecer, os irmãos me ouviram, não me atenderam. Aqueles que não vieram porque não puderam vir mesmo. Há muita gente idosa, doente. Eu sei disso. Mas também sei que os irmãos ouviram o apelo que o pastor fez. E vamos fazer isso todo domingo, irmãos, que é isso que Deus quer para a igreja. Deus quer a igreja vivendo uma vida espiritual, uma vida de verdadeira adoração, de verdadeiro louvor. E por isso o pastor agradece a todos e deseja a todos uma semana de muitas bênçãos.
uma semana ricamente abençoada. Vamos orar? Ó Deus querido, não há palavras, ó Deus, que possam traduzir a nossa emoção, a nossa gratidão, porque nós sentimos claramente, ó Deus, o Teu Espírito entre nós, desde os primeiros acordes, ó Deus, musicais, até esse momento, quando Teu servo está terminando o culto. Nós te pedimos, ó Deus, que o culto não termine aqui, que nós levemos, ó Deus, para o seio dos nossos lares, esse ambiente de adoração, este ambiente de louvor, este ambiente de culto verdadeiro. Tu sabes, ó Deus, o quanto Teu servo é pequeno, o quanto Teu servo é incapaz, e por que ele reconhece isso, ele pede sempre a Tua direção. Tu tens ouvido, ó Deus, mesmo sabendo das suas limitações. Agora, Senhor Deus, quando tantas pessoas vierem à frente fazendo uma decisão, dá sabedoria, ó Deus, à comissão que recebe, que recepciona essas pessoas, para que elas se sintam amadas e a igreja toda possa se envolver nesse clima de alegria espiritual por tantas pessoas fazendo uma decisão de aceitar o Teu Filho, de consagração da sua vida. Ó Deus, que o diabo não tenha chance na vida dessas pessoas, desses Teus filhos que vieram à frente, mas que pelo contrário eles sejam cercados, ó Deus, das orações, do apoio espiritual da Tua igreja, para que eles possam caminhar a nova vida que começam depois de fazer uma decisão sincera de obediência, ó Deus, à Tua palavra e à Tua vontade. Abençoe a cada família aqui representada, a cada pessoa em particular, nas suas atitudes, nos seus negócios, na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua família. Que todos andemos, ó Deus, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Nós oramos, ó Deus, humildemente, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o Seu povo espalhado pela face da terra. E particularmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus, queridos, a todos